Eu sou Ana Cristina, arquiteta, e estou no nosso primeiro podcast da construção civil. E hoje, com pessoas maravilhosas aqui, que iremos bater um bate-papo, tá? E estou muito feliz por estar aqui com vocês. E vou apresentar, né? Ana Cristina, já há mais de 30 anos na construção civil. Trabalhei no início como designer e depois como arquiteta. Adoro uma obra, um chão de obra, um canteiro de obras, gosto muito. E a gente sabe que canteiro de obras tem muitas situações. Até chegar, começar a construção, passa por muita coisa. O projeto, o início do projeto, né, os clientes, essa conexão aí, o que vai acontecer depois com os projetos, como que eles serão executados, né? Então, por isso que a gente está com essa ideia aí, né, patrocinada pela Metrial, plataforma digital da construção civil, buscar uma conexão, tá, entre os atores da construção civil. Os atores da construção civil somos nós, vocês que estão aqui comigo hoje. Eu quero que vocês se apresentem, tá? Podemos começar com a Dila, que está aqui do meu lado direito, uma mulher maravilhosa, empreendedora, aqui de Toledo. Meu nome é Maria Dila, a maioria me conhece por Dila. Eu represento a Neo Reveste Acabamentos há 22 anos em Toledo. É tempo, né, Dila? É tempo, é uma vida. Na verdade, há 37... falar tudo isso, a gente fala da idade, né? Meu Deus, mais velho que eu. Há 37 anos na construção civil, né? No materiais de construção. E aí, há 22, nós resolvemos entrar só acabamento, né? E aí, escolhemos Toledo. Muito e há 22 bem. E a gente anos vai em querer Toledo. saber bastante da Neo Reveste daqui a pouco, tá bom? Amém, vamos lá. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Agora nós temos um arquiteto, né? Então, porque a conexão só vai acontecer se tiver o quê? Arquitetos, engenheiros e empresas, né? Para acontecer a obra em si, né? E vamos chamar o Alisson aqui para falar com nós, o arquiteto Alisson Dias, se apresente. É isso aí, né? Já apresentou. Oi, Fala pessoal, um pouquinho tudo de bem? você. Bom, eu me chamo Alisson Dias, como a Ana falou. Tenho essa carinha de carro de prefeitura, né? Bom de ano e ruim de lata. Mas tenho 26 anos, sou formado pelo Centro Universitário FAG, em Arquitetura e Urbanismo, e tenho pós-graduação em Lighting Design, que é iluminação. Eu atuo no mercado, principalmente na construção de casas, residências, no caso, e obras comerciais, com um destaque maior para interiores. Mas hoje a gente vem ganhando destaque também na parte da iluminação, que é a minha especialização. Então, estar aqui hoje eu acho que é uma oportunidade legal para a gente debater sobre realmente essa conexão e os problemas que a gente enfrenta, tanto da parte de nós profissionais, quanto da parte do fornecedor também. E o como é importante a gente estar atento a tudo isso, para que o nosso cliente não sofra com possíveis problemas entre essa conexão, né? Muito bem, Alisson. Então, podemos associar uma desconexão, que às vezes a gente depara com uma desconexão? Eu acredito que, assim, existe uma desconexão, mas tem muita relação com o ego. Ego de alguns fornecedores, ego de alguns profissionais. Então, às vezes, a pessoa só está preocupada em indicar ou preocupada no que essa parceria pode oferecer para ela, e não necessariamente em saber qual o histórico da empresa, as responsabilidades dessa empresa, o histórico dessa empresa. Então, é uma linha bem tênue, assim, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com essa parceria, com essa conexão, porque a gente está lidando com o sonho de pessoas, né? E muitas vezes a gente não estou me colocando, mas de certa forma, sim, então vamos lá, né? Porque sem entender, às vezes, quem é o fornecedor que você está especificando, a gente pode afetar o sonho dessa pessoa e o resultado, né? Com certeza. Então, a gente precisa ter uma certa responsabilidade, que seja emocional, que seja uma responsabilidade técnica, dependendo da situação, mas a gente precisa estar atento a partir do momento que a gente se dispõe
a enfrentar essa dificuldade junto com o cliente, né? Muito bem. Continuando aqui, então, fazendo esse link, né, do arquiteto, que hoje evidenciamos as obras, mas a gente também tem que ter uma base, né, uma estrutura ali, né? Então, essa estrutura é os nossos parceiros engenheiros, né? E hoje nós convidamos Flávio Scherer para estar aqui com a gente. Gostaria que você se apresentasse, como que você está atuando. Ok. Bom, meu nome, né, como já foi colocado aqui, é Flávio, né? Flávio Scherer, eu sou engenheiro civil, eu sou formado pela Federal do Paraná, sou mestre em engenharia de construção civil pela Universidade de São Paulo, especialista em engenharia de prevenção contra incêndio e pânico, especialista em engenharia de segurança do trabalho, né? Então, assim, a gente tem já um currículo aí, né, extenso, né? E a gente está aqui para colocar também um pouco da nossa experiência, porque também eu atuo tanto no setor público como privado, né? Que é uma experiência bem diferente, né? O setor público, né? E passa pelas mesmas dificuldades que o setor privado, né? Eu estou hoje na prefeitura do município de Toledo, na Secretaria do Meio Ambiente, né? Então são assim, diferenças bem gritantes aí, né? Quando se compara o setor público do privado. E interessante é isso, você ter essa visão sistêmica dos dois lados, né? Onde é que estão os problemas, e no final você vê que se repetem, né, dos dois lados os mesmos problemas, né? Então é muito gratificante estar aqui hoje, né, debatendo aí sobre essa questão que foi colocada. A gente, né, se for esgotar o assunto, a gente vai ficar dias aqui, né, porque é um assunto bem, diria assim, complexo, né, mas faz parte do dia a dia dos profissionais, e a gente tem que aqui, né, trazer as melhores soluções também, né, apontar algumas coisas nesse sentido para que, de fato, né, nós tenhamos aí a construção executada da melhor forma, a satisfação do cliente, principalmente, né, e aquela relação custo-benefício também está envolvido nesse processo, né. Então, eu agradeço desde já a oportunidade de estar aqui com vocês, né, pelo convite hoje aqui da arquiteta Ana, né, e compartilhar um pouco dessa experiência com todos vocês. Muito bem, muito bem. Vocês perceberam que aqui eu tô com bastante responsabilidade, né? Uma mulher empreendedora, né? que respira, que entrega, que é mãe, né? E esposa, e assim, né? E mesmo assim enfrenta, né, Dila? Acho que, sabe o que eu estava pensando em começar, Dila? Fala um perrengue aí, com quantos anos de história? Acho que a gente podia começar com um perrengue, né, da construção, porque, né, vamos lá, que tal? Você aceita o desafio? Vamos lá, vamos elencar um aqui. Vamos elencar um perrengue. Nossa, aí, a gente descontrair um pouquinho vive aqui, vários, né? E eu acho que todos vocês, acho que deve ter, mas o meu é o final, né? É o acabamento, é a escolha, é o marido e a mulher, né? E a gente já viveu o extremo de um caso de separação nas escolhas do acabamento. Foi a gota d'água. Acredito que já, né? Mas enfim, um casal foram lá, compraram, finalizaram a venda, né? E depois começou a briga. Na verdade, na loja já estava começando os atritos, né? Um quer um branco, outro quer o preto, não cede. Houve separação pelo fato da escolha dos revestimentos. E tô sendo egoísta, né? Tô olhando o meu. Duro, não só a separação, mas você perder a venda, né? Perdeu a venda! Não, essa parte foi mais... Perder a venda. Daí não aconteceu mais a venda. Não aconteceu, então. Tive que voltar atrás, ressarcir e tal.
Mas devolver o dinheiro é triste isso, né? É. Porque é um sonho, um projeto de uma vida, e você chegar num extremo de ser Dila, mas vamos pensar, né? Eu acho que intolerante, esse casamento aí, acho que... Não, já- eu já acho que foi a tava- gota d'água, né? Vamos falar a verdade. Olha aqui, gente. Construção não é pra... Não é pra fraco, pra não. fraco, não. É quando o casal chega, que ele acha que vai resolver os problemas dele, né? Na construção, que a casa ideal ou que a empresa ideal Eu acho que a construção é um casamento é um também. casamento. Então, a construção é uma empresa, né? Então, hoje a gente tem que trabalhar com essa questão da empresa, porque não é um item decorativo que vai, né, só O duro é que o agregar. arquiteto também está no meio lá, né? E a gente às vezes chega numa situação que o arquiteto não sabe para onde ir. E aí eu acho Aí, que... Alisson, você tem alguma situação em relação a isso também ou não? Então, eu Vamos acho começar que com aí, esses perrengues aí. eu acho que aí vocês tocam num ponto importante, porque essa questão de a construção também é um casamento, eu diria isso também, mas é um relacionamento, né? Como? E é importante entender a posição de cada agente dentro desse relacionamento. Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, quando acontecem eventuais problemas em uma obra, uma construção, ou até mesmo em fase de projeto, existe uma instabilidade emocional, né? A pessoa está mais sensível Envolve e mais isso, né? propícia a, digamos assim, descontar em alguém, né? Passar por um estresse elevado, enfim. E aí, muitas vezes isso acontece ou vindo para o lado do profissional, ou chega no meio da obra, afeta um relacionamento interpessoal, né, entre marido e esposa, ou enfim, entre os cônjuges, e ainda no final pode chegar a ter um resultado negativo dentro da empresa ou com algum fornecedor, que com certeza a Dila passa por isso todos os dias, de todo mundo chega na hora de comprar, tipo, mas já acabou o dinheiro, não sei o quê, porque gastei demais com isso, gastei demais com aquilo. Tá inflamado muitas vezes. Já Então, isso, né? assim, Essa relação, ela não tá... Não, ela já tá assim no estopim, Já entendeu? tá, o copo já tá quase derramando ali, E muitas na vezes, maioria né? das vezes o que era para ser um sonho se torna um pesadelo. Mas isso não é a culpa do arquiteto especificamente, a gente tá colocando de um modo geral, Sim, né? Em aham. algumas situações pode ser que tenha acontecido realmente um problema entre as duas pessoas. Mas não é a culpa de um, de outro, né? O que acontece é um composto, né, de situações que levam a esse ponto. Então, o que eu acredito que precisa acontecer? Precisa levar e entender que é um relacionamento. Então, assim, eu preciso ter flexibilidade, eu preciso ceder alguma coisa, eu preciso, às vezes, discordar, mas concordar. Então, eu preciso estar, digamos assim, nessa linha onde eu sou um ouvinte, mas eu também me posiciono e falo, né? E isso é um pouco difícil para nós profissionais, porque muitas vezes o cliente nos enxerga apenas como a pessoa que está tirando o dinheiro dele ou fazendo ele gastar mais, quando, na verdade, nossa função é orientação. minimizar o custo e realizar aquele Ela não sonho. tenha ter retrabalhos, né, lá na obra. Por exemplo, o projeto ele está exatamente definido. O cliente ele conseguiu, né, definir o seu projeto com o seu arquiteto, com um grupo. Isso num todo. Se ele vai ser executado exatamente como foi aprovado, vocês concordam que isso melhora a execução? Com certeza. Sem dúvida. Você como engenheiro, né? Vamos pensar, essa parte do projeto, como que você vê isso? Essa importância ali Sem do projeto. dúvida. Eu acho que é que ele foi colocado, né? Se você tem um projeto definido e vai executar de fato aquilo que foi projetado, as chances de você ter um problema durante a execução, na obra, são muito menores do que a partir do momento que você tem um projeto e durante a própria execução você decide fazer uma série de mudanças na execução, no próprio projeto, né? Então é que nem aquele meme, né? Da expectativa e realidade, né? Então Essa é boa. muda completamente, né? E muitas Ainda mais vezes... com mulher, né? Que a gente decide mudar. Eu falo que projeto nunca termina no papel, né? Nunca termina no papel. Porque você está sempre ajustando, né? Exatamente. Então isso seria, né, uma situação que é muito corriqueira, né? Às vezes até pela percepção do cliente, ver
o projeto de uma forma no papel, à medida que ele vai se, né, transformando, se realizando, ele já vê com uma outra visão. Muitas vezes ele quer fazer algumas mudanças, mas por menor que sejam, né, isso pode acarretar também aí num custo adicional da obra, Com né? certeza. E muitas vezes o cliente não entende, né, esse lado de que, mas é só um negocinho, né, e quando vê, já acarreta uma série de outras coisas. Eu vejo muito isso lá, na hora do revestimento, aí você pega a planta, faz a medida pela planta, mas olha, não está batendo. Não, é que eu aumentei 20 a mais, 50 a mais do projeto, ela aumentou. Sim. Né? Então... aí isso é um ponto, né, que é bem importante, eu acho. Então, eu estou concluindo que se um projeto chegar na obra, né, e for diferente a execução, essa obra ela não vai ter uma mesma gestão de resultados. Tudo muda, né? Tudo muda. Isso. Então, eu acho que a maior dificuldade hoje, né, eu acho que nesse viés do projeto ser executado fidedigno, eu acho que é um pouco... ou o arquiteto ou o engenheiro abre mão, né, aceita que vai ser alterado e não deixa que esse projeto chegue lá na obra finalizado da forma que foi alterado. O que vai acontecer? O que eu vejo com isso? Um projeto da prefeitura aprovado e na obra é outro. Por que é outro? Quem que você acha, Alice? Será que é o cliente que faz com que a gente mude, a gente não tem tempo de analisar todos os detalhes e vai para a obra esse projeto e a gente às vezes incorre de ter erros lá, como a Dila falou. Sim. Esse projeto chega para ser orçado lá nos acabamentos com um projeto anterior. Diferentes. O que será que faltou? Por exemplo, uma experiência que a gente está tentando trazer dentro da inovação da tecnologia é esse gerenciar, sabe? Os projetos, por exemplo, passaria esse projeto, o mesmo projeto que está aprovado pelo cliente, que está aprovado pelos órgãos públicos, né? Ele seja feito um gerenciamento deles para quais fornecedores irão usá-los. Ou seja, o pessoal da engenharia elétrica, o pessoal da engenharia elétrica vai receber o arquitetônico, né? O luminotécnico, que é muito importante. As pessoas acham, muitas vezes, eu já deparei com situações que o eletricista que escolhe, isso é né? Então, normal, assim, né? nós, assim, em nenhum momento a gente quer falar que o eletricista não tem capacidade, né? A pessoa, o executor ali, ele tem a capacidade dele aplicar o material, executar bem, mas ele tem que ter um projeto. Então, eu acho que se a gente debater em cima de projetos, exatamente, que eles são pessoas específicas que fazem. Existe uma graduação, existe uma especialização para isso, né? Então, faça o projeto. Esse projeto, ele passa-se para o executor com todas as dimensões que realmente vai usar na obra. E daí tem uma sequência, a questão do hidráulico, todos os projetos se complementam, chegando para os acabamentos. Os pontos foram alterados? Projeto hidráulico, eu vejo muito projeto complementar hidráulico que não bate, não chega lá na frente, final, e interfere em várias coisas. Na colocação do box, quantas vezes a gente já colocou box lá que tinha um ponto de registro, ou às vezes uma janela que ficou mal posicionada, que a gente não tem. Então, assim, são detalhes que muitas vezes é no final que a gente enxerga. Só que para esse acontecer, a proposta que hoje que a Metrial faz enquanto inovação é ter um gerenciamento disso enquanto projeto, pelo menos de projeto, para chegar lá numa empresa de esquadrias, para saber que é o mesmo quadro de esquadrias,
para chegar numa empresa de ar-condicionado, que ali vão ser os pontos que são colocados. Então, assim, o mesmo projeto, ele tem que trilhar, ele tem que ter um caminho de que alguém vai receber e é o mesmo projeto que está sendo na obra. Então, eu quero trocar com vocês assim, essa experiência do estudo que a gente está fazendo nesses últimos meses, né, em relação a esse processo para que ele seja mais engajado e que seja menos dolorido. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês e dessa experiência que vocês já estão atuando. Vocês acham que é possível a gente acontecer esse gerenciamento de forma... O que será que não pode dar certo? O que não daria certo nesse processo? O cliente acompanhando ou os profissionais tendo que adaptar? O que vocês me digam? O que vocês me dizem sobre isso? Como empresa, mas eu acho que são vários setores e enfim, fases que precisa. E eu gostei muito que o Alisson falou do ego, né? Eu acho que a gente vive muito isso, né? A questão do ego. Eu acho que a primeiro momento um briefing, realmente, né? Quando você vai fazer o projeto com o arquiteto, o que você quer, como é que você vive a casa, né? Porque tem que ser do cliente, esse viver a casa, como é que... Não existe mais isso, né, do profissional responsável pela obra colocar o gosto pessoal. Eu, principalmente, assim, quando eu iniciei, né, eu até trabalhei com a Dila há alguns anos. Meu estagiário. Mas quando eu iniciei, eu via muito isso. As pessoas impondo um projeto em cima do cliente. Não existe isso mais. Então, Alisson, e nem o projeto existir, personalizado. O projeto é personalizado e o projeto não é para o meu gosto, né, Alisson? Alisson, às vezes, olha, uma vez eu fiquei muito chateada com uma cliente, futura cliente, falou assim, nossa, eu não contratei você porque eu vi um projeto seu e tinha um lustre horrível. Eu, como assim? Né? Como? Ela falou assim, mas você não tem muito bom gosto para iluminação. Eu falei, gente, é real isso, é real. Sim. Mas eu falei assim, olha, era o gosto da minha cliente e ela que escolheu. Então, é o quarto dela e ela que vai ter. Então, é uma coisa que marca isso, né? Então, isso é o pessoal, é a personalidade, é a personalização da pessoa, do gosto dela. Desculpa, eu cortei você ali. Eu acho que a outra situação, que aí eu acho que envolve o ego, que também não, olha, longe, a gente é uma engrenagem que um precisa do outro, né? E também da mão de obra, do eletricista. Só que eu acho que é aí que os egos se inflamam. Né? Engenheiro, porque tem alguma coisa de ego? Eu digo assim, engenheiro não, engenheiro tá tão quietinho aqui, Dila, o que você acha? Vamos jogar, vamos jogar pra ele, porque ele tá bem quietinho, vamos ver. Tá, olha, porque assim, a grande pergunta que eles fazem muito pra gente, assim, tá, qual que é a diferença do engenheiro civil e do arquiteto, né, Alisson? O que você acha do nosso colega responder isso? Ou se quiser complementar ali. Complementar uma situação. Desde muito cedo, na época de faculdade mesmo, eu entendi bem a diferença, sabe? Tá. E como os dois deveriam trabalhar. E foi muito legal, assim, porque na minha turma, enfim, nos conhecidos, né? A maioria ainda não entendem essa diferença. Então, assim, desde que eu entrei na faculdade, até porque eu transitava entre as duas possibilidades, ou fazer engenharia ou fazer arquitetura. E, na verdade, optei por fazer arquitetura pelo fato de parecer mais fácil, né? Tenho menos afinidade... Menos cálculo. Tenho menos afinidade com cálculo. Você sabia que eu já fiz cálculo? Já fiz uma matéria de cálculo. Então, eu falei assim, tenho menos afinidade com cálculo, se eu chego a reprovar, é mais fácil eu reprovar em engenharia do que arquitetura. Mal sabia, né? Mas, enfim... Eu acredito que ambas têm as suas dificuldades. Sim. Mas então eu sempre pesquisei muito sobre as duas profissões e tal, e como elas se complementavam. Sim. E a partir do primeiro projeto que nós tivemos no escritório, eu já tinha tomado claramente essa decisão de que eu não trabalharia sozinho em um projeto, por exemplo, de uma construção.
porque cada um tem a sua área de maior, digamos assim, especialização. Eles aprendem a estudar a estrutura, os cálculos, enfim, e nós aprendemos a entender o cliente. Sim. Então não tem que um meter o bedelho no projeto do outro, entendeu? Eu acho que assim, você tem que contribuir. E você precisa trabalhar junto. Conversar. Eu não faço sozinho, eles não deveriam fazer sozinho e não fazem sozinho. Lógico que essa não é a realidade do mercado. A gente está falando de algumas pessoas, por exemplo, eu tenho a mente aberta para isso. Mas tem gente, quando mexe com o ego, que não está aberto a isso. Então acha que é autossuficiente, acha que sabe tudo, e não funciona assim. Então, desde o primeiro projeto que entrou no escritório, a gente fez parceria com outros engenheiros. E eu confesso para você que a quantidade de problemas em obras... Menor, né? Nossa! Diminuíram. Muito! Profissionais, né? isso. Cada um no seu Cada um fazendo E a o sua quanto parte. que- conversando. E assim, né? isso foi muito legal. O quanto que eu daí- amadureci com isso. Aí você passou o teu projeto arquitetônico detalhado para o engenheiro, para ele dar continuidade. Isso. E assim, o trabalho flui de uma forma fantástica. E conversa, assim. Conversa, discute sobre possibilidades. Às vezes vai precisar... A gente não quer pilar ali no meio, a gente quer um bom mais livre. Mas é isso que é legal, sabe? Você conversar com o outro e entender as possibilidades. Porque com isso todo mundo cresce, todo mundo amadurece também. Imagina eu, né? Um menino de 21 anos que sai da faculdade para projetar no mercado. Sem experiência, digamos assim, com a construção civil. Eu me aliei às pessoas que já tinham experiência. Né? E isso foi tão Isso é sábio, né? Não, isso foi tão engrandecedor para o meu trabalho que, assim, eu acredito que eu consegui uma vivência de obra estando com essas pessoas que talvez eu levaria 10 anos para conseguir. Com certeza. Então, hoje eu entendo que não existe o meu arquitetônico sem um engenheiro junto. Muito Então, bem. Parabéns. Eu acho que isso que o Alisson colocou, de fato, é extremamente importante, né? Eu, por exemplo, né, no meu mestrado, eu tive um foco muito grande na questão de projetos. Eu tive um professor que falava sempre assim, perco, né, todo o tempo que você puder no projeto. Porque enquanto estiver no papel, você pode mudar, né, aumentar, diminuir, você faz o que você quiser ali. Experienciar. Exatamente, né? Então essa fase é extremamente importante, a concepção, e aí entra o que o Alisson também falou da integração com os demais profissionais, né? Então a parceria, né, aqui de engenheiros e arquitetos, já na própria definição do projeto arquitetônico é importante, né? Porque quando você tem integração e você faz a compatibilização dos demais projetos, né, que a gente chama de complementares, que entra estrutural, elétrico, hidráulico, etc., né, as chances de você ter problemas na obra é muito menor, né? Então, quando você faz essa compatibilização, é discutido, e aí, claro, envolve as parcerias, né? É muito importante a escolha dos profissionais, disso que o Alisson mesmo falou, da experiência, né? Então, quando você soma tudo isso, né, no desenvolvimento de um projeto ou dos projetos, né, a chance de você ter o sucesso depois é muito maior, né? Então, a grande questão hoje que eu vejo também, né, é o tempo. Né? O nosso cliente é aquele que sempre fala, eu quero para ontem, né? Então, se você não tem o tempo suficiente para desenvolver a solução como tem que ser, a chance de você também ter erros, né, falhas, digamos assim, é muito maior. E por isso que eu vejo hoje também que dentro desse contexto, né, que a gente vive cada vez, né, dentro da era tecnológica, o mundo da informação, vem ao mesmo tempo novas ferramentas para auxiliar os profissionais, né, nessa área, desenvolvimento do projeto, que seria o BIM, né, a integração dos projetos, a modelagem do próprio projeto, né, para você fazer a compatibilização dos projetos, que te traz mais agilidade. Então isso aos poucos está começando, né, a fazer parte do dia a dia dos profissionais, né, para que justamente a gente tenha mais qualidade de projeto, consequentemente mais qualidade depois na própria execução da obra, e que o orçamento, né, aquele que fique, né, definido, ele vai ser o mais próximo daquilo, né, que foi aprovado. Né? Então isso é extremamente importante.
Muito bom, Flávio, a colocação, porque assim, essa visão sistêmica da obra é uma cultura agora que não tem mais volta, né? Agora com a entrada do metaverso, em questão de você também ter a oportunidade de você identificar exatamente o que você quer para frente da tua construção, né? Então, fazemos todo esse agrupamento de projetos de uma forma que seja gerenciada em etapas e com tempo. Uma coisa bem importante que eu acho que temos que os profissionais, tanto para, né, o projeto em si, quanto para a execução. A gente precisa de prazos, né? Porque assim, Alisson, não sei você, mas eu como arquiteta, não é todo dia que eu estou inspirada para projetar. Não. Né? Eu acho que isso também é um ponto bem crucial, assim, a questão do processo criativo e da criatividade, né? Porque isso nada mais é do que um exercício mental que a gente precisa fazer para a gente conseguir chegar no nosso ápice criativo, digamos assim. Criativo. E aí, se eu estou sendo pressionado o tempo todo, se eu estou sendo, de certa forma, coagido a entregar, né, num prazo muito curto, porque, como vocês comentaram, né, a nossa geração é uma geração imediatista, e não é a geração Alisson mais novinho, é todos nós, né? Então, é uma geração que quer tudo para ontem. Só que quando eu faço tudo para ontem, eu pulo etapas. E um projeto, uma construção, ele precisa de processos, né? Ele precisa de análise, ele precisa, às vezes, de 1, 2 revisões. Então, a partir do momento que eu quero acelerar esse processo, eu tenho que algumas etapas ficam cortadas ali. Né? Eu tenho que entender que eu perco a qualidade em algum lá momento. Na Dila, por exemplo, diferente. Eu falo que o arquiteto é um artista, né? Ele precisa de inspiração para poder criar. Mas, gente... Né? E aí é difícil. E não a responsabilidade é muito grande, porque você vai criar para o outro. Não é a obra para si, não é a tua tela, é a tela do outro. É a tela do outro. E aí, eu queria entrar num outro ponto também, voltando um pouquinho, que há alguns meses a gente fez uma consultoria e uma assessoria empresarial. E nós descobrimos que um dos grandes problemas do escritório era fornecedor. Não que o problema seja o fornecedor, mas o termo em si e o quanto isso interfere no nosso dia a dia, né? Prestador de serviço e fornecedor. E aí eu falei assim, tá, mas de tudo esse é meu maior problema? Aí o que a gente foi entender? Hoje um cliente nos procura, assim como todos nós profissionais, porque eles enxergam algum potencial criativo e eles se identificam com o estilo de projetar, né, desse profissional. Então, eles querem sempre algo diferente, né? Então, ao mesmo tempo que às vezes chega a geração Pinterest, né? Chega lá com o projeto, eu gosto disso, mas na verdade ele está procurando algo diferente. Sim. Então, cabe a nós oferecer isso para ele. Enfim. E aí, lá no meu escritório, por exemplo, a gente tem um lema que é personalizar ao máximo. Então, tudo que a gente faz é personalizado, né? Então, desde do puxador, a frente do móvel, a gente sempre busca, em pequenos detalhes, trazer personalidade para que seja exclusivo. É que quando ele entra na casa dele, vamos falar, né, ou na empresa, né, que ele está fazendo, ele identifique que ele faz parte. Foi feito para ele. Isso. Ele faz parte, né? Então, a gente sempre busca muito isso, sabe? Desde entender a identidade visual do cliente, quando é uma obra comercial, a entender as necessidades do cliente, enfim. E aí, qual que é o grande problema disso? E aí a gente chegou no problema. Fornecedores especializados para fazerem o personalizado. Não só para o personalizado, a gente está falando do personalizado, mas às vezes para o básico não tem. E aí nós entendemos que dentro do escritório, hoje, eu entrego um projeto 100% personalizado, mas geralmente eu não tenho esse resultado. O final da execução. Por quê? Porque passa pela mão de dezenas de pessoas que estão com o ego inflamado, e aí eu não estou dizendo que é problema de fulano, beltrano. Isso é uma coisa que as circunstâncias levam a isso. Então, assim, por exemplo, hoje você vai contratar alguém que tem experiência. Você não vai contratar alguém que não tem experiência. E a partir do momento que você quer saber da experiência da pessoa, você quer saber da vivência dela.
Então ela vai falar sobre coisas que ela já fez, e aí nisso começa a elevar o ego. Por quê? Porque eu preciso vender o meu serviço ou o meu produto. E nisso eu vou falar coisas que poderiam, no meu ponto de vista, melhorar no teu projeto, coisas que poderiam evoluir. Quando tá pronto o projeto, né, Alisson, é tão fácil dar para o pitch, né? O que você acha quando você vê um projeto, né? O projeto tá pronto ali, e isso faz com que você ache que as pessoas, e todas eles essas querem pessoas, dar... esses agentes começam a palpitar. Vamos dar uns pitacos, né? Mas não de uma forma ativa, às vezes é uma forma passiva. Tudo bem. Tô aqui, opinei. Beleza. Só que isso reflete na obra. Daí, e é aí que entra esse problema, né? Entendeu? Então, o que aconteceu uma expectativa quando a gente... diferenciar, para tentar o que aconteceu quando a gente descobriu isso? O pessoal da consultoria falou assim, você precisa, urgentemente, ter uma organização de fornecedores. Porque aí eu cheguei num ponto que nós estávamos extremamente satisfeitos e saturados, que eu não estava mais indicando ninguém. Porque daí começam a acontecer problemas, surgir outros problemas, enfim, e isso começa a refletir no nosso trabalho. E aí eu falei, não, a partir de agora nós não vamos mais indicar ninguém, nós entregamos o projeto e fica sob responsabilidade do cliente. Só que na verdade está errado, porque eu preciso entregar um resultado. Como e eu não posso me abster disso. Como que você vai acompanhar isso, né? E olha só que estratégia que a gente adotou, Ana. A gente está em fase de desenvolvimento também. A gente criou um certificado de parceria, digamos assim. Olha! E aí, com esse certificado, a gente certifica que aquela empresa está apta para atender os nossos clientes. Ou que vai obedecer os meus critérios. Então, a partir do momento que eu tenho esse certificado estabelecido com essa parceria, que aí entra questões éticas, enfim, né? É uma coisa mais formal, eu tenho essas pessoas para te indicar. Mas, de certa forma, isso é difícil, porque é uma lista que você precisa alimentar e tal. Então, quando surge a Metrial, a gente entende que é uma plataforma que vai nos oferecer isso e vai trazer essa segurança também. Então, por isso é muito importante. E aí, que essas pessoas que vão entrar nessa plataforma entendam que existem critérios. Sim. Não é assim, quero fazer parte lá da plataforma porque eu preciso aparecer, vai me indicar para mais pessoas e tal. Não tem a ver com ego, tem a ver com empresas que entregam o que precisa ser entregue. Né? É bem isso. Eu acho que isso a gente vê desde a base. Tudo. Eu já, enfim, esses dias na loja olhando, e aí a mão de obra fala, não, aqui não precisa esse ferro. Não, esse ferro aqui é para 2, 3 pisos, não precisa toda essa estrutura. Muito comum. Essa desconexão então ele já começa aqui, não termina no seu ou no meu. Mas a gente tem que começar, né, o profissional, ele não estudou para... eu acho bem legal essa parte ali da formação, então assim, a gente tem planos também, né, com a plataforma, de ter uma parte educacional futuramente. Bem interessante. Então, até por isso que até eu conversei um pouquinho com o Flávio, né? A gente pretende colocar isso. Hoje a gente está dentro do Bioparque, né, com esse projeto. Então, a gente está tentando voltar um pouquinho para isso para o futuro também, para qualificação. Perfeito. Então, assim, essa questão do selo, achei maravilhosa a sua ideia, já também é uma ideia aí que a gente pode estar agregando, né? E esses profissionais, eles poderão se cadastrar na plataforma, né? Desde que ele passe, né, por algumas avaliações, vão ser feitas avaliações, né? E tem que ser empresas, né? Não pode ser uma pessoa física, né? E ela passará por avaliações. Hoje, então, a Metrial, no projeto de 1 ano, né, a partir do próximo ano, nós queremos, não números, nós queremos profissionais que estejam no mercado e que coloquem realmente a responsabilidade e que tenha, né, e que estejam atendendo, né, dentro dos padrões que a construção civil merece, né, e os nossos clientes, a nossa região é riquíssima. Nos últimos 2 anos, né, nos 3 anos da pandemia, a construção, né, segurou toda a nível Brasil, a nível Brasil, né, vamos pensar do construção civil, que é a base, né? E a gente deparou com problemas do quê? De a gente não ter mais profissionais
Então, a gente precisa não mais pensar que daqui a pouco a geração, os pedreiros, os filhos deles, são poucos que querem continuar. Então, os eletricistas, os encanadores, então, a gente tem que entrar com essa visão também. E o Flávio, se você quiser comentar alguma coisa dessa visão sistêmica aí da educação, você acha isso interessante, de repente, para o meio público também, que seria uma... Com certeza, eu acho que essa questão envolvendo aí tanto qualificação, capacitação ou própria atualização para os profissionais, seja de qual área for, é extremamente importante. Porque hoje a gente também, ao mesmo tempo, né, estamos evoluindo nas próprias tecnologias construtivas, né? Então, por exemplo, a gente fala em light steel frame, wood frame, agora, né, a tendência aí também é a questão da construção off-site, né, modulação e tal, né? Então, a gente tem que acompanhar isso também, porque é uma técnica diferente, né? A forma de projetar é diferente, né? Então, reeducar, exatamente. Vamos reeducar, né? Então, aqui também Você as sabe pessoas, que é? Mostrar também, né? Exatamente. O que é essas diferenças. Essa questão da educação continuada, ela precisa ser implementada como uma forma de mudança na cultura. Porque, infelizmente, se tornou uma cultura tudo isso que acontece. Então, precisa mudar essa cultura. Os clientes precisam enxergar o profissional de uma forma diferente e valorizar esses profissionais, porque são essas pessoas que vão estar à frente de todo esse processo. Estudando, buscando, se qualificando. E né? os fornecedores precisam se posicionar de modo a que eu sou uma empresa ética e que eu resolvo o problema dos meus clientes. E não, tipo assim, estou aqui só para vender e me abstenho quando tem um problema. Isso eu acho, né, não estou puxando o saco nem nada, mas não é o intuito do nosso bate-papo, né? Mas é uma coisa, por exemplo, que eu passei muito na Neorevest, sabe? Todas as situações ou eventuais probleminhas que surgiram, eles nunca chegaram até o cliente. Ou se, por um acaso, chegaram até o cliente, já chegam com solução. Sabe, é isso que a gente precisa, é isso que a gente precisa dentro do mercado. A gente não pode, por exemplo, fazer... uma situaçãozinha, sabe, virar todo um confronto. Porque daí a gente entra naquela questão de quebra de relacionamento, né? E aí não é só um relacionamento de cônjuges, é um relacionamento que pode interferir em muita coisa. Porque às vezes um cliente que começa a comentar com um amigo, com outras pessoas e tal, pode acabar com a carreira de um profissional. Sim. Né? E aí não é culpa de uma pessoa em si. Então por isso que eu acho que nós, enquanto agentes da construção civil, precisamos focar nessa educação continuada também e nesses processos separados, né, de todas as etapas, para que a gente consiga causar uma mudança de cultura dentro da sociedade onde nós estamos inseridos. É por isso que nós começamos o podcast da Construção Civil e a gente está começando agora. Hoje é o primeiro podcast. Eu estou muito feliz com essas pessoas maravilhosas que estão aqui hoje. Tem, hein? Assunto tem. Vocês perceberam que nós temos muitos assuntos para conversar. E assim... o foco maior nosso hoje, que é essa questão da mão de obra em si, da execução, o projeto ficar, né, exatamente, ser executado e esses problemas que acontecem. Se não tiver, né, se a gente não tiver essa conexão, essa experiência de olhar que o outro profissional também pode cooperar, nós não vamos... Empatia, nós vamos fortalecer o nosso ecossistema, né? Então, essa comunidade de se juntar, agora, né, a nossa comunidade pretende, né, a nossa região Toledo, né, toda a nossa região aqui, Toledo, Assis Chateaubriand, Guaíra, Palotina, Marechal, ser uma região ali para falar a mesma linguagem, a gente compartilhar fornecedores, compartilhar, né, experiências, tanto profissionais quanto de empresários, como a Dila, né? Dila, eu queria que você... tem peso, e né? Eu acho que a indicação tem mais peso. E você, como com esse novo olhar, e sempre está à frente, buscando, levando a gente sempre para frente. Conta um pouquinho dessa Concept agora para nós. Pois é. Que experiência nova é essa? Estamos curiosos. Quando que vem? É uma proposta, na verdade, eu acho que esse é o terceiro projeto que se finalizou. Já não é de hoje, isso daí é uma proposta, eu acho que há uns 10 anos a gente
Já está em estudo, Dila? Em estudo, já chegamos a locar 2 imóveis, a fazer projeto de 2 imóveis e abortar, porque mudou também a leitura e a visão dos nossos fornecedores. Então, a Concept vem para um produto de um grupo, né, da Portinari, uma loja exclusiva, né, com as marcas do grupo, Deca, Ceusa, Portinari, Duraflor. Nós vamos ter espaços lá, então, ambientes. O que nós Deca, mais temos lá é espaço, né? Olha aí, então a gente pode até marcar um podcast lá, hein? Vai ter até uma sala para vocês. Olha aí, nossa, que bom. E eu acredito que dia 13 de dezembro agora a gente já vai poder atendê-los. Todos muito bem-vindos, acho que Toledo merece. Merece. Já não... a gente demorou muito, mas, enfim... o comércio é muito dinâmico, né? Eu falei, você não pode ficar estático em nada. Se não é o concorrente, os profissionais, você tem que ir para frente. E nós precisamos ser concorrentes, né? Sim, os concorrentes, senão nós ficamos estagnados. A gente não avança se a gente não tiver concorrentes, né? E a ideia também... São válidos. A gente já faz isso, mas agora com espaço, acentuar mais... profissionalizar também a mão de obra, né? Trazer cursos, né? Nossa, eu estou muito feliz. Olha aqui. E acho que nós vamos passar para o poder público isso também, que puxamos também, né? Eu acho que vindo aí, olha, essa certificação que o Alisson está fazendo com os profissionais já que estão trabalhando, né? A Dila com essa visão aí sempre de inovar. Precisa, né? E agregar isso para a comunidade, né? Porque a comunidade toda que ganha com isso, né? A Toledo é uma cidade maravilhosa, né? Nossa cidade né, cultura e exemplo de arquitetura, né? A nível de Brasil, né? E de moradia, né? Sim. De conforto. Então, gente, eu acho que era isso que a gente queria conversar. Tem muitos assuntos. Olha, eu acho que vocês foram os primeiros, mas eu acho que vocês sempre vão estar por aqui. Espero que vocês aceitem os próximos convites, porque daí nós vamos mudar um pouquinho os temas, né? Mas, assim, hoje foi mais um geral, né, do que a gente queria conversar com vocês. E dizer que eu, com a visão aí de tecnologia, não sou dessa época, sou da época da prancheta, que eu desenhava, né? A gente passou por vários desafios aí dentro dos softwares existentes do mercado do design, da arquitetura, né? E então eu estou muito feliz de poder estar elencando isso hoje como um projeto tecnológico. Fazia tempo que era um sonho, e isso agora vai ser realizado, né? Então, se vocês quiserem dar uma palavrinha final aí, alguma consideração em relação a isso, para a gente encerrar o nosso bate-papo. Eu acho que eu tenho 2 contribuições, né? Eu sempre falo demais. A gente começa achando que não vai ter nada para falar, mas depois a gente corta, né? Algumas coisas. Então, assim, primeiro, queria agradecer, Ana, pela oportunidade e parabenizar pelo trabalho também, que eu acho que é uma excelente forma de posicionar o nosso mercado e pelo menos contribuir para que exista mais união também, né, entre todos os setores. Eu sempre vejo assim que o setor da construção civil ele precisa amadurecer nesse sentido, né? Por exemplo, se a gente pega o setor lá dos médicos, dos advogados, é uma classe, uma sociedade mais unida, né? É um ecossistema mais unido. E o nosso, infelizmente, interfere muito no ego, que é aquilo que a gente falou no começo, e isso acaba afastando as pessoas. As pessoas não estão dispostas a compartilhar, não estão dispostas a aprender umas com as outras, não estão dispostas a se posicionar no mercado, né, para que a gente mude essa cultura e que exista mais respeito com a profissão, com os fornecedores, com os setores em si da construção. Então, acredito que o teu projeto, né, e a ideia da empresa surge realmente para oportunizar ou pelo menos otimizar essa ideia dentro do mercado. Então, agradeço bastante por isso. E outra coisa, assim, uma coisa que eu tenho aprendido muito na minha caminhada cristã, né, e na Bíblia a gente entende, a gente lê, né, sobre a paz que excede todo entendimento. Então, eu acredito que quando a gente se vê em situações, né, que a gente tá vendo que a gente está sendo coagido, ou então que a gente está sendo
em alguns momentos até mesmo humilhado, né? Alguma coisa assim, ou então que a gente está num estresse elevado, a gente respire e traga um pouco dessa paz também, sabe? Para que as coisas sejam resolvidas de uma forma mais leve, para que as pessoas entendam que eu preciso ter empatia pelo outro, eu preciso respeitar a formação e o conhecimento que o outro tem, e eu preciso levar as coisas mais a sério. Eu não posso sair falando qualquer coisa no ventilador e dane-se onde isso vai interferir, né? Eu preciso ter uma responsabilidade afetiva com todas essas pessoas envolvidas dentro desse processo. Muito bem. Então, eu também gostaria de agradecer a oportunidade, né, de participar do primeiro podcast. Primeiro! Né? Eu acho que isso É o primeiro da marco honra, né? de referência, né? Eu acho que tenho certeza que vão ser vários aí que vão vir pela frente. É o primeiro de muitos. Né? Eu acho que isso também procura trazer, de certa forma, uma inovação, a informação para os diversos setores dentro da própria construção civil, os profissionais principalmente, né? Eu acho que eu sempre falo, né? Sempre cada podcast, ou cada evento, ou cada palestra que você participa, sempre tem algo que te agregue, né? E então eu acho que é importante isso, e a plataforma também que está sendo lançada, eu acho que vai ser outro marco de referência aí no setor profissional da construção civil, enfim, né? Eu acho que tudo isso vem a somar. Toledo, de fato, né, tá na vanguarda aí do crescimento, é uma cidade privilegiada e precisa também de ter essas ferramentas aí que auxiliam os profissionais. Eu acho que essa integração é muito importante, né? E cada um dentro da sua área contribui com o melhor, né, para que a gente aí tenha os melhores resultados que a gente quer ver lá no final, né, na construção, na obra, a satisfação do cliente. Então, assim, eu fico muito contente com isso, né, porque, de fato, acho que já, né, Toledo já comporta, né, tudo isso, né, e, né, sucesso aí para esse projeto também, acho que é importante aí, fico muito contente com tudo isso. Mais uma vez, agradeço aí a oportunidade. Eu que agradeço. Bom, não seria diferente também eu, né? Na verdade, eu conheço a Ana. Nossa, Ana. Ixi, eu tenho quase. Agora nós vamos entregar. Agora nós acho que vamos na entregar. época do designer, né? Você estava em Maringá. Sim, então tem muitos anos, né? Década de 90. E como é gratificante, né? Você olhar para o outro e ver ele evoluir, crescer, né? Você está sendo, nossa, inovando, né? Não se permitiu ficar ali na bolha. No mesmo quadrado. Então, méritos seus, né? Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Aí nesse teu novo projeto, que com certeza já é sucesso. Amém. Né? E conte com a gente, grata também por, né, nos chamar aqui no primeiro... No marco, né? E do que precisar da gente, sempre, desde então, parceria. E convidar todos aí para dia 13, estamos de casa nova. Legal. Muito bem. Obrigada por tudo. Eu que agradeço. Imensamente feliz por estar aqui, né? Primeiramente, aí agradecer a Deus aí pela grande luz, por me permitir estar aqui. E queremos levar luz para a sociedade, queremos ser melhores para o nosso cliente final, queremos juntos, né? Eu acho que Ana não vai existir, a Material não vai existir se eu estiver sozinha, né? Por isso que eu agradeço muito vocês. Juntos Okay? e sempre. Legal. Isso aí. Palmas, né? Brindemos. Viu? Meu Deus! Nem doeu, viu? Meu Deus!